Olá, Jovem Louco, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Arnaldo Mendes. Eu sei que nesses últimos dias não publicamos nada no canal, mas voltamos hoje, terça-feira, e hoje eu tô aqui para falar sobre Cavaleiros dos Zodíacos. Eu sei que muita gente sabe, principalmente a galera, os fãs de Cavaleiros dos Zodíacos, sabem que no ano passado completou 30 anos da estreia de Cavaleiros dos Zodíacos aqui no Brasil, que foi em 1994, e hoje eu tô aqui para falar justamente desse ano que estreou Cavaleiros dos Zodíacos, do quanto Cavaleiros dos Zodíacos fez um grande sucesso aqui no Brasil. Eu tô aqui para falar de alguns números que realmente chamam a atenção, e você vai entender um pouco sobre a febre de Cavaleiros dos Zodíacos aqui no Brasil. Mas antes de eu dar continuidade, não deixem de curtir, comentar no final do vídeo, compartilhar. E para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixem de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Como eu falei, galera, no início do vídeo eu estou aqui para falar sobre Cavaleiros dos Zodíacos. E recentemente eu tinha visto uma coisa que me chamou muito a atenção, que explicou um pouco mais da febre de Cavaleiros dos Zodíacos aqui no Brasil. Eu acho que todo mundo já sabe que Cavaleiros dos Zodíacos estreou na TV Manchete, meio que houve uma parceria da TV Manchete junto com a Toei, para com que realmente os episódios fossem colocados no ar. Em troca disso, em seus comerciais teriam a apresentação das action figures de Cavaleiros dos Zodíacos. Mas a partir daí tem coisas que realmente chamam atenção. O primeiro fato que eu poderia simplesmente compartilhar para vocês é sobre a questão das action figures, que eu já vi algumas vezes. Eu quero espero um dia adquirir, mas praticamente são raros. Mas assim, quando chegou aqui no Brasil, um número praticamente grandioso, e o número de vendas dessas action figures chegou a 1 milhão de vendas. 1 milhão de vendas. Você já imaginou esse número tão expressivo? Naquela época de 94, chegou a 1 milhão de vendas. Um outro número que realmente eu poderia compartilhar aqui para vocês foi justamente quando Cavaleiros dos Zodíacos também estreou aqui, aliás, trouxe para os cinemas o filme Batalha de Abel. Na época foi lançado em 95, muita gente ficou maluco, muita gente ficou doido, e chegou a ter 2 milhões de telespectadores. Isso era um número muito alto para aquela época, e o que eu ouvi falar que muita gente fechava as sessões, lotava todas as sessões que existiam no Brasil, e querendo ou não, é um número muito expressivo. Infelizmente eu nunca assisti nenhum filme de CDZ, porque quando eu comecei a assistir CDZ eu tinha 4 anos de idade, aí eu assistia na TV Manchete à tarde, e é um carinho que eu tenho por CDZ, justamente essa questão nostálgica. E tem outra coisa que também chama a atenção, justamente nessa época que estava a Cavaleiros dos Zodíacos tendo essa febre no Brasil, teve a revista Herói Gold. A Herói Gold era edições que eram vendidas nas bancas e realmente tinha até comerciais, e a partir daí se criou uma coisa muito bacana, que foi a Abril Jovem, porque a Abril realmente estava percebendo que essa cultura nerd, geek, ia dar um passo muito gigantesco. A partir daí se fundou a Abril Jovem justamente para esse público. Mas um número muito interessante, que já na primeira venda teve mais de 200 mil exemplares. Então assim, imagina naquela época. Claro que a gente tem que falar de muitas coisas em relação a CDZ, em relação aos VHS, em relação a brinquedos, bicicletas, todo tipo de item colecionável em relação ao CD que foi lançado. Na minha época tinha a questão do VHS, tinha a questão dos bombons, a Zang, se eu não estiver enganado, que era um bombom muito bom, que você realmente tinha uns posters, tinha uns Tazos da Nestlé. Tem tanta coisa que eu poderia compartilhar, mas realmente você vê um grande impacto. Para muita gente até hoje considera a CDZ como a porta
uma porta inicial em relação aos animes aqui no Brasil, que muita gente não chamava ainda de anime, simplesmente chamava desenho japonês. E isso foi começando a mudar a partir dos anos 2000, mas a gente começa a entender realmente o quanto o Cavaleiro do Zodíaco fez um sucesso muito grande em relação às escolas. Já vi pessoas falando que a questão das escolas, muita gente se reunia para saber quem realmente era o cavaleiro, qual você seria. Eu sempre gostei do Yoga. Meu cavaleiro preferido é o Yoga, depois vem o Camus, e então eu acho que Canvas veio o Manigold. Mas era sensacional. Eu me lembro, sim. Infelizmente eu nunca tive uma festa de aniversário como tema em relação a CDZ. Eu creio que muita gente naquela época queria ter. Muita gente se recorda com muito carinho de como a CDZ chegou aqui no Brasil. Acho que até hoje tem uma galera que curte, ama CDZ, que coleciona os artigos de CDZ. E tem até alguns itens que realmente são caros. Me lembro até os Kisukis que tinha de CDZ, que muita gente vende um preço um pouco além do limite, realmente é uma coisa comum, mas a galera, pra mim, essa febre do Cavaleiro dos Zodíacos realmente foi grandiosa. Eu acho que a única que chegou próxima, ou chegou a igualar, foi Pokémon, quando chegou aqui no Brasil em 97, realmente tem uma febre muito grande. Quem se aproveitou um pouco disso foi eu acho que foi a própria Abril se aproveitou disso, a Elm Chip se aproveitou disso, ou a Guaraná Antártica se aproveitou disso. Então tem várias questões que se aproveitou dessa marca Pokémon. E foi a mesma com relação a CDZ. Teve voos fretados justamente aqui no Brasil para deixar os itens, justamente a questão das action figures. Você andava em qualquer loja, não tinha mais nada em relação a CDZ. Então, assim, pra galera, e eu tô falando só uma pontinha do iceberg do quanto o Cavaleiro dos Zodíacos aqui foi tão influente aqui no Brasil. Pode ser que muita gente não goste, muita gente que não curta, mas precisamos reconhecer o quanto o Cavaleiro dos Zodíacos foi tão magnífico aqui no Brasil. Beleza? Então é isso, pessoal. Apenas alguns números que eu gostaria de compartilhar para você entender um pouco da febre de Cavaleiros dos Zodíacos no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar no final do vídeo, não deixe de compartilhar. E uma coisa também, eu queria saber de vocês qual foi o momento maravilhoso que vocês já tiveram com o Cavaleiro dos Zodíacos. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima e fui! E não deixe de seguir nossos parceiros. Valeu, pessoal!